Tá ótimo. Prontinho. Então, Meire, boa tarde. Vou apresentar aqui quem está participando hoje é o João Lucas, a Vanessa, a Rafaela não pôde por tá viajando nesse momento. E a gente está com o projeto da IP para falar um pouco mais sobre o paisagismo. E com foco no Parque do Japão, que você participou diretamente no projeto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi participar do projeto, como foi o preparamento, a sua preparação para poder entrar no projeto. Eu soube que acho que você foi voluntária também ou foi à parte? Não, na verdade, eu sou a primeira funcionária do Parque do Japão, né? Então, só fazendo uma apresentação, meu nome é Miri Cristina Yoshi, eu sou engenheira civil por formação, e o diferencial, na época, foi pelo fato de eu ter sido engenheira no Japão. E eles precisavam de alguém que tivesse conhecimento em projeto em japonês e projeto em português. Ou seja, precisava que nós recebêssemos projetos em japonês, porque o Parque do Japão foi feito na sua concepção pelos japoneses, e, por outro lado, nós precisávamos mandar os dados técnicos para eles. Então, era essa troca, né? Foi quando a gente começou. E eu fui convidada, numa ocasião, por estar justamente nesse perfil, né? Eu sabia tanto em japonês como em português. E como a linguagem técnica do japonês para a engenharia é diferente, então é como se fosse uma terceira língua, né? Sim. Aí houve esse enquadramento. Eu entrei no dia 9 de janeiro de 2006, como gerente pela Prefeitura de Maringá, para poder encabeçar esse projeto. Então, realmente, assim, ele não existia ainda, né? Então, toda a parte legal, tanto da parte ambiental, vamos falar assim, com mais foco da parte ambiental, justamente pelo envolvimento da agronomia. Então, houve necessidade de ser feito um levantamento planhotimétrico, e esse levantamento ele foi pedido pelo Japão de 20 em 20 metros, então houve todo o empenho da topografia. Precisava também fazer um levantamento do que existia, só que era uma área totalmente degradada, então era um pasto, né, para ser mais preciso. Se vocês olharam as fotos, realmente assim era realmente um descampado com braquiária, com esse tipo de vários tipos de pasto. E não tinha praticamente nada de recuperação, tinha muito pelo contrário, tinha poluição, tinha uma erosão muito grande naquela região. O entorno fazia dali uma área de horta, então tinha pé de mandioca, né? Além do que era um lixão, então tinha muito resíduo de construção civil. E também durante a execução nós descobrimos que havia lá, por questão de ser um remanso, né, um acúmulo de resíduo industrial. Foram tirados mais de 20 viagens de louco, sabe? Então, foi bem complicado nesse aspecto, né, que primeiro para conseguir o licenciamento. Então, ali nós temos um licenciamento especial, que foi uma adequação, quer dizer, adequação não, né? Na verdade, ele se enquadrou na legislação do CONAMA. Eu posso até estar enganado, porque faz muito tempo, mas se não me engano, acho que era 8659, que se enquadra os parques urbanos, né? Então, como já era uma área degradada, e mesmo vocês sabem que você recuperando uma área degradada, ela não volta a ser 100% uma mata, né? Então, em função disso, houve entendimento, né, através da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, de que realmente haveria como viabilizar um parque temático, né? Só que nós teríamos que respeitar todas as nascentes, né? Então, lá são 2 nascentes perenes e acho que uma intermitente, tá? A nascente que vocês veem lá, os lagos são alimentados pela nascente, né? E tem um outro rio que fica seco, que ele tem que ser bombeado. Por quê? Porque esse bombeamento, na verdade,
ele vem, né, ele vem da região mais seca, então a nascente se dá mais embaixo, mas como o desenho do jardim japonês falava que tinha que vir do alto, daquele cantinho, então ali é só por bombeamento. O projeto ele foi feito por voluntários japoneses, trabalhando fora de hora, por uma associação de 20 empresas japonesas, mais a prefeitura de Kakogawa, né? Então, esse projeto ele foi feito assim, por construção realmente por japoneses, por isso que ele tem tanto aquele jeitinho do Japão, é porque ele é japonês realmente. Eu estou começando a contar assim, mas eu gostaria que vocês fossem me perguntando, acho que talvez seja mais interessante, para não fugir do foco de vocês, tá? Tranquilo. A respeito, assim, da vegetação que foi utilizada, que a gente foi lá no parque e tem bastante bonsai, sakura, e essas plantas normalmente tem um clima diferente, né? Porque vem lá do Japão. Como que foi para colocar elas aqui no nosso ambiente quente, que é Maringá? Então, na verdade, elas não são do Japão. Nós contamos com o apoio da Copel. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, a Copel lá no município de Pinhão tem uma região tem um jardim hoje, se não me engano é um jardim botânico hoje, ela foi elevada de categoria, mas tem uma pessoa, eu preciso citar algumas pessoas em especial, que se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, vocês têm muito a ganhar de conhecimento, né? Eu acho que o seu Vicente Romagnoli, que ele foi essencial para que fossem selecionadas as plantas com qualidade, saber onde elas estavam. Nós tivemos um paisagista japonês, ele é formado, ele é um experiente, né, tá? Chamado Hiroshi Kawashima, que ele veio como voluntário da JICA, que é Japan International Corporation Agency, que é a parte do governo japonês que se encarrega de mandar voluntários para o mundo inteiro, né? Então ele foi selecionado e ficou 2 anos aqui. Ele e o seu Vicente Romagnoli ficaram responsáveis de interpretar o projeto japonês, que foi feito pelos voluntários de Kakogawa, inclusive encabeçado pelo paisagista senhor Nozomu Okita, e que é extremamente conceituado e respeitado no Japão. E depois, vindo esse projeto, a leitura das plantas, elas precisaram ser, vamos falar assim, o que tem aqui e não tem lá, mas que não adianta você plantar uma planta totalmente japonesa, porque ela não vai se adaptar. Tem um problema muito sério, que é a variação climática, né? Maringá é muito quente, e com relação ao Japão, muito frio, quer dizer, a gente não tem outonação, então aquelas árvores laranjadas, aquelas coisas que a gente vê muito no clima da Europa também, né? Aqui a gente nunca vai ter. Então foi pensado em como suprir isso também, né? Outra situação também é a colocação das pedras, né? Que não é simplesmente você amontoar as pedras, então a posição de cada pedra, como é que você vai conseguir uma corredeira, né? A questão até do próprio desenho do terreno que ele foi elaborado. Então, agora não fugindo da questão das plantas, foi o seguinte: aqueles que você chama de bonsai, na verdade, bonsai ela é mais pequenininha, mas ela tem um formato de bonsai, né? Então, os kuromato, que são os pinheiros negros. Os kuromato, eles foram plantados por um imigrante ele trouxe as sementes muito antigamente na imigração dele, ele já estava com mais de 80 anos de vida, e ele, como diz assim, já estava no final da vida dele, e ele queria que as plantas que ele criou com tanto carinho e trabalhou elas como bonsai durante muitos anos, que ele pegasse essas plantas e que fossem para um lugar especial, que as pessoas continuassem cuidando delas. Então foram compradas 38 desses bonsai que você chama, mas a gente chama de kuromatos pela variedade, e eles foram trazidos
do estado de São Paulo, perto da represa Billy, na região montanhosa, né? Aí depois, dois deles, um morreu logo de início e o outro morreu porque jogaram óleo queimado nela, lá no Parque do Japão, infelizmente. Aí as outras plantas, né, que nós temos lá, que são as demais variedades, a mais da Cocel, a região de Pinhão, onde tem esse jardim botânico, sabe? Então, e são variedades que nós temos no Japão. E nós temos também ali, tem o Jardim de Caco, que é o jardim que tem logo na entrada, né? O Jardim de Caco, o diferencial dele é o seguinte: todas as pedras que estão lá vieram do Japão, inclusive aquela muretinha de granito que tem na entrada. Então, ele representa a cidade de Kakogawa, que ela, na verdade, Kakogawa significa Kako é canto, Kawa é rio. Kakogawa é o canto do rio. Para nós seria a curva do rio, que a gente fala que é onde junta tudo quanto é tranqueira, né? E lá não, é onde fica a terra mais fértil, porque tem desgelo, aí a água corre e fica com a terra mais fértil. E lá, vocês sabem que é uma região que tem muito problema de terremoto, tsunami, né? E é uma região que a terra se tornou mais fértil, entendeu? Sabe? Então, por conta disso, né? E como a cidade co-irmã de Kakogawa, ela mandou, inclusive, aquela parte do jardim do Caco, ela mandou os técnicos de Kakogawa para fazer só aquele jardim. Então, assim, às vezes você passa por ele e nem dá o valor devido, sabe? Porque ele tem muita história, né? Então, se a gente começar a contar cada passo, cada parte da história que nós temos lá em Kakogawa, daquele jardim, sabe? Cada lugar tem um porquê. Isso que é importante do jardim japonês. Eu fui muito questionada pelo fato de ele ser murado, né? Então, assim, outra dificuldade que nós tínhamos, a questão do bambu, porque no projeto original, se vocês observarem, nós temos um bambuzal bem grande na parte de baixo do lado da nascente, e aquele bambu, na verdade... Tomar gravação, retomei. Agora vai. Agora vai? Vai. Então, tá. Então, eu vou pedir para que você faça pergunta para eu poder continuar, então. Então, nós estávamos falando sobre o bambuzal, que eu citei que o IAP foi exigência dele, né? Porque no projeto original nós só temos um bambuzal. E, assim, hoje eu vejo, né? A preocupação de não descaracterizar o projeto original, sabe? Eu acho que essa é a maior preocupação, porque se nós começarmos a mesclar ou colocarmos outras plantas, né? E esse cuidado a Prefeitura de Maringá está tomando, então eu fico muito feliz por isso, para manter o que tem lá, né? E é claro, como uma planta, né, ela precisa ser sempre bem cuidada, e o jardim japonês ele não se faz em um dia, né? Se você, é igual vocês façam agrônomo, sabem, né? Não adianta fazer um cuidado de uma planta hoje, né? Querendo que ela fique bonita para amanhã, porque a visita vem passar. Não, a planta tem que ser cuidada sempre, porque ela tem que estar bonita sempre, né? E esses cuidados são essenciais. Lá também nós temos exóticas, né? Só que as exóticas vocês veem principalmente naquela parte aonde vocês têm aquela mata, né? Então ficou concentrada em volta daquela nascente, que é aquele raio de 50 metros da nascente, que é ao fundo do ginásio de esportes, que tem uma proteção de uma nascente ali. E o restante, a gente tem um licenciamento especial e existe a contrapartida de 30 mil metros quadrados, que fica além do parque, né? Tá? Para que ela seja mantida, né? Entendeu? Então, seriam alguns cuidados. Vocês me dão só uma licencinha que eu preciso encostar a porta, porque tem um pessoal fazendo reunião ali. Acho que está escutando um pouquinho, tá?
Obrigada. Então, aí no caso, com relação assim, às plantas mesmo, né? Eu vou explicar para vocês como é que funciona, depois vocês cortam, por favor, tá? Nós temos alguns... como é que funciona? Nós temos 3 jardins dentro de um. O Jardim de Caco é o da entrada, que foi feito pela Prefeitura de Kakogawa, como presente à cidade de Maringá, celebrando a co-irmandade Maringá-Kakogawa. Nós temos o jardim inteiro, né, que seria um outro jardim, e nós temos o jardim da Casa de Chá, que é o Jardim Imperial. Então, o que nós vemos do jardim, aquela é a costa da Casa de Chá. Aí dentro na frente da Casa de Chá, na entrada, nós temos um outro jardim. Então, quando você vai ver a concepção paisagística, você vê 3 módulos de jardim. O jardim japonês, na concepção original, ele é pequeno. Só que nós temos alguns pontos, né, que depois no futuro, se vocês quiserem, a gente pode fazer até uma visita guiada, mas ali nós temos um ponto de contemplação, que é aquele onde tem os 2 banquinhos em L, porque o jardim japonês, necessariamente, você tem que ter um ângulo de visão. Então, ou você imagina que você tem uma moldura, e nessa moldura você vê um retrato. É dessa forma que você enxerga o jardim japonês. Então, muitas vezes, as pessoas vão ao Parque do Japão e não têm essa orientação e olham, olha, nossa, é bonito, tá, vão embora, e não levam a essência do jardim japonês. Que seria aquela questão da contemplação, de você olhar e você sentir como é que foi a concepção de todo ele, sabe? Outra coisa também é com relação às duas linhas de baixo, porque o jardim japonês, ele tem alguma coisa que seria a essência dele. Do nosso lá, ele funciona assim. Se vocês olharem os 2 lagos, eles fazem a letra assim, como se fossem 2 letras, como se fosse o Rá para a gente. E tem 2 letras pequenininhas aqui que seriam Shin, que significa alma. E os 2 lagos mais as 2 ilhas fazem com que seja o significado dessa letra, sabe? Então, isso é o bacana da essência da concepção do projeto, né? Deixa eu só ver se eu consigo desenhar para vocês. Seria como se fosse essa letra aqui. Essa é a letra. Isso está invertido. Mas imagine que ela é do contrário, tá? Ela tem essa perna, um lago, o outro lago e as 2 ilhas de baixo. Então, ela significa alma, né? E é bem bacana porque se você olhar, é a essência do parque. São aquelas águas que correm por ele, entendeu? E as plantas, elas têm, sim, um significado muito grande. Inclusive, vocês da agronomia entendem da dificuldade de nós termos um bosque de cerejeiras japonesas. Porque, além de ele ser muito gostoso, quer dizer, as brocas comem todas as raízes, então a gente tem esse problema lá. Nós temos, assim, também que elas não evoluíram muito. Então, há necessidade, eu imagino, de replantio depois para que realmente seja feito o bosque das cerejeiras, né? Tá? Mais alguma coisa que eu poderia colaborar com vocês? Você tinha falado no começo que lá era uma área de bichão antes, né? Sim, sim. Por ter sido essa área, dificultou na hora de vocês implantarem o jardim ou não? Ou isso não dificulta muito? Houve necessidade de descontaminação daquela área onde tinha. Então, foi retirado e dado um destino ecologicamente correto, né? Que tem que ser feito um tratamento naquele resíduo, né? Porque vocês imaginem que a hora que a retroescavadeira entrou com a pá assim, começou a sair um gás, um lodo preto e um cheiro terrível. Então, realmente, assim, mais de 20 anos tinham se passado e o processo de degradação ainda estava, assim, muito, muito latente, sabe? Infelizmente, da época em que não tinha controle, né? Então, as indústrias da parte superior da rodovia desaguavam, soltavam num corregozinho e parava ali.
tá? Então, assim, e outra coisa também, a terra lá, nós temos mais de, eu tô para falar para você que mais de 100 mil metros cúbicos de terra lá, se bobear, é muita terra que tem lá, sabe? Então, todo o desaterro, o rebaixamento da linha férrea que aconteceu aqui no centro, boa parte daquela terra foi para o Parque do Japão. Então deu para... Perfeito. E para você, como foi a experiência e como se sente de ter no currículo um projeto de 130 mil metros quadrados, assim, mais ou menos, que tem o título de maior parte da cultura japonesa da América? O que você pode falar para a gente? Olha, eu acho que Deus coloca alguns presentes na vida da gente, né? E eu não tenho como dizer que eu fui abençoada com um presente desse. Quer dizer, eu fui 12 anos gerente do Parque do Japão e eu tenho muito, eu sei o porquê de cada coisa, qual o critério. Então, assim, profissionalmente para mim, como engenheira civil e tendo descendência japonesa, eu acho que eu fui muito privilegiada de ter, foi um presente mesmo, sabe, profissionalmente falando e como pessoa também, né? Então, por isso que eu falo que a vida da gente é feita por oportunidades e Deus vai colocando as oportunidades na vida da gente e eu sou muito grata por isso, pelas pessoas que eu conheci do projeto, pelas oportunidades de conhecimento, porque eu tive que estudar também, então eu fui para o Japão fazer um estudo para poder fazer algumas implantações, porque eles exigiam muita coisa e a gente não sabia interpretar o porquê e como, né? Então, cada detalhe de cada item lá realmente foi muito pensado, sabe? Mas entendo vocês, eu só fui um instrumento para muitas mãos que trabalharam por lá. Até os voluntários, né? Nós tivemos muitos voluntários, sabe? A diretoria da UCIP Parque do Japão foi muito presente, tudo que não era viável através do poder público foi levantado eventos para buscar doação, entendeu? Então, tem muito sacrifício e muita conquista lá dentro. Vocês imaginam assim que não foi fácil chegar onde está lá, não? Não, com certeza, não deve ter sido fácil mesmo. Então, acho que do mais é isso, Meire. Parabéns pelo trabalho incrível e muito obrigada. De verdade, é incrível. Eu agradeço e eu fico à disposição aí para quando vocês quiserem, né? Passando essa pandemia, a gente pode até montar um grupo, eu faço uma visita guiada para vocês com o maior prazer. Obrigada, viu? Muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bom.